A dor do fracasso. Esse é o tema da nossa leitura de hoje do livro que estamos estudando sobre as 7 dores da alma, de José Roberto Marques, curando e transcendendo nossas feridas emocionais. Aqui é a Maísa Matos que vou conduzir com vocês essa leitura. Será que você já pensou ou falou alguma dessas frases? Nada que eu faço dá certo, sou azarada, tudo que eu coloco a mão vira pó. Nunca tive sucesso na vida e acho que eu nunca terei. Não vou me animar porque no final vai dar tudo errado. É melhor eu ficar com o que eu já tenho do que sonhar demais e não conseguir nada. Abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça são as 5 feridas emocionais estudadas por Lise Bourbon 2020. Desde que tomei conhecimento do estudo do Bourbon e passei a usá-lo como base interpretativa de grandes dores humanas, tenho compreendido melhor nossa alma e tem feito muito sentido para mim. As máscaras ou o falso self são a nossa primeira identificação com as pessoas. É como o falso self que lidamos no dia a dia, mas por trás dele existe uma dor da alma, que eu identifiquei não 5, mas 7. E toda dor clama por uma cura que, para mim, trata-se não de algo místico, mas de um reequilíbrio das emoções que conseguimos por meio do autoconhecimento. Ocorre que, à medida que trabalhava com a tese de Lise Bourbon 2020, passei a identificar outro falso self muito presente em meus alunos e coaches. Um próprio da vida adulta ou da juventude para a vida adulta. Uma fase que Bourbon não se dedicou e que considerou uma lacuna. Acho incongruente acreditar que paramos de construir padrões, crenças, comportamentos e aprendizados na idade adulta. Logo, embora a infância e a juventude marquem nossa vida para sempre e nos coloquem as questões emocionais com as quais vamos lidar durante toda a vida. Também a vida adulta cria marcas profundas e gera uma nova dor da alma. Aqui, meu estudo se afasta um pouco de Bourbon 2020, se amplificando para 7 dores, mas na verdade as minhas interpretações das primeiras 5 já encontram-se contextualizadas com as minhas vivências e observações. Um outro falso self que me deparo com frequência é o do sabotador. A dor que está por trás é a do fracasso. A minha imersão mais famosa e que também deu origem aos meus best-sellers, o Desperte Seu Poder, DSP, tem como base de sua existência a observação de que muitas pessoas precisam ser impulsionadas, precisam descobrir e assumir o seu poder pessoal. E por que elas têm dificuldade de encontrar o seu poder? Porque se sabotam o tempo todo, duvidando de si mesmas. Assim, o perfil sabotador é frequente companheiro de todo coach. Eu me perguntava, o que faz com que as pessoas se sabotem tanto? Por que elas insistem em não agir em favor de si mesmas? Não existe, claro, uma resposta única, mas em muitas delas estava a dor de ter fracassado um dia, e com a mesma marca do fracasso, o inconsciente construiu uma trava que impede de se arriscar em algo novo, com medo de fracassar novamente. Então, me debrucei a pesquisar, compreender e agora escrevo sobre a dor do fracasso e o falso self do sabotador. O fracasso doendo na alma. Toda sensação de fracasso começa como expectativa. A expectativa é a base da nossa vida, da economia, da política, da educação, da sobrevivência de uma empresa. Vivemos muito pela expectativa do que pelos fatos em si. Lembrem-se de março de 2020, quando foi decretado o primeiro lockdown na pandemia? Ninguém naquele momento imaginou, nem mesmo na ideia mais pessimista de todas, que ficaríamos quase 2 anos dentro de casa, com as portas fechadas. Se a expectativa fosse essa, a sociedade teria sucumbido. Teria havido suicídio, muito mais casos de depressão e doenças psíquicas, além de muito mais guerra nas famílias. Por que sobrevivemos? Porque a expectativa era sempre para daqui a 2 meses, 3 meses, 5 meses, e assim fomos vivendo dentro dessas expectativas. Quando a vacina se tornou uma realidade, passamos a construir uma busca pela normalidade e ainda assim demorou. Eu, no IBC, fiz um curso online gratuito chamado A Retomada, incentivando as pessoas a se mexerem para um recomeço.
A expectativa de algo bom nos mantém vivos e otimistas. A expectativa de algo ruim nos faz pessimistas, descrentes, improdutivos, infelizes e doentes. Mas e quando a expectativa é positiva, os dados são positivos, a projeção é a melhor possível, tudo indica que será um sucesso e tudo vem de um grande fracasso? Algumas vezes junto com uma grande dívida ou outros problemas. O centro da dor do fracasso é a frustração, que falarei mais adiante. Nesse momento, vamos entender o fracasso em si. Fracassar é parte de qualquer processo da vida. Raridade mesmo é encontrar alguém que tenha alcançado seus objetivos sem qualquer tipo de erro ou perda. É por isso que eu senti a necessidade de incluir na lista de dores da alma o fracasso, pois vejo que muita gente não sabe lidar adequadamente com ele, desistindo de suas metas, evitando correr qualquer tipo de risco ou sabotando a si mesmo. A expectativa do fracasso, de expectativa não alcançada, impactam muito negativamente a vida das pessoas, com cicatrizes duradouras e dolorosas. Quero enumerar essa reflexão sobre a dor do fracasso em 3 pontos importantes. Número 1. A busca por um modelo de sucesso. O fracasso dói mais quanto maior e mais intensa for a nossa sede de sucesso. Eu pergunto, o que é o sucesso para você? É certo que cada um tem uma ideia própria de sucesso, principalmente quando é uma pessoa que tem uma busca constante de autoconhecimento. O sucesso pode estar mais ligado a uma questão de sentimento e amorosa, uma carreira de reconhecimento ou a conta bancária. Mas se para um adulto a ideia de sucesso é muito ampla, para um adolescente a ideia de sucesso é muito mais simples e prática. Crescemos com a ideia de que precisamos atender às expectativas das pessoas, logo até sermos maduros o suficiente para produzir a nossa ideia de sucesso. Sucesso para nós tem a ver com o que é sucesso para a nossa família, amigos e a sociedade. Em geral, nas famílias mais tradicionais, sucesso é fazer faculdade de medicina ou de direito, se casar, ter filhos, um bom apartamento e uma vida financeira estável. Em outras, o sucesso é desenvolver um aplicativo ou software e fazer 1 milhão antes dos 25 anos. Sempre um sucesso para fora, mas nunca um sucesso para dentro. Fracasso é o contrário do sucesso, ou seja, sempre que não alcançarmos a expectativa do sucesso criada por nós ou pelas pessoas à nossa volta, nos sentiremos fracassados. Nenhuma dessas ideias de sucesso está errada, porque não existe ideia certa ou ideia errada. Então, nos sentimos fracassados se não entrarmos na faculdade de medicina, fracassados se não conseguirmos um namorado, fracassados se não tivermos filhos, fracassados se não tivermos uma carreira, fracassados se não tivermos uma boa condição financeira. Nesse caso, o nosso fracasso é o não atendimento das expectativas que colocaram sobre nós. Você pode estar plenamente feliz com a sua carreira e profissão, mas de repente sua mãe solta a frase: "Pena que você não teve um filho doutor". Isso é o suficiente para você sentir que não tem valor suficiente para sua família e que nada do que fez e conquistou foi suficiente para dar orgulho para eles. Mas essa dor deve ser deles e não sua. A expectativa era dos pais, você não deve se sentir obrigado a carregá-la. Será que o sentimento de fracasso é realmente seu ou foi colocado sobre você? 2. A acomodação da falta de sorte. Fracassos sucessivos podem ser vistos de maneira mística e, portanto, longe de controle da própria pessoa. Assim, a dor do fracasso passa a ser vista como falta de sorte. Dessa forma, antes mesmo de tentar, a pessoa já projeta nas atividades futuras os resultados negativos que obteve no passado. A sorte é uma forma de culpar o universo, os astros, os cosmos, Deus, a natureza, qualquer pessoa que não seja eu mesmo, pelos meus resultados. Ter ou não ter sorte depende de um fator mágico que as pessoas não dominam. Ocorre que quando se instala uma crença de falta de sorte para se tratar da dor do fracasso, se instala também um comportamento conformado e acomodado. Se a pessoa é azarada ou tem sorte, por que ela deveria ter um novo emprego? Por que deveria abrir uma empresa? Por que deveria ir em busca de um amor? As pessoas que esperam a sorte se paralisam, elas desistem de tentar. Esse é o pior resultado da dor do fracasso, a inércia das pessoas.
Uma pessoa que não tenta jamais vai conseguir. Por isso, uma das minhas frases mais populares é o TBC, que significa tire a bunda da cadeira. Se você não levantar e agir, nada vai acontecer. Mas a dor do fracasso diz no fundo da sua mente: tentar para quê? Você não tem sorte para nada mesmo. Número 3. O fracasso como uma condição permanente da vida. Com frequência, ouço pessoas dizerem: eu sou um fracasso, como se nada jamais tivesse dado certo na vida delas. Essa escolha verbal não poderia ser pior. Ninguém é um fracasso. O fracasso é um evento negativo pontual e não uma característica humana, muito menos um traço permanente com o qual alguns indivíduos nascem e acreditam que deverão suportar ao longo de toda a vida. A pessoa que tem um fracasso doendo na alma parece cronificar esse evento como se ele fosse eterno. Ela passa então a se autodefinir pelo próprio fracasso, como quando um ex-empresário me disse: não empreendo mais porque eu sou um falido. Ou como quando uma pessoa que teve mais de um relacionamento ruim acaba dizendo: eu tenho o dedo podre. Na infância, quando uma criança reprova ou se sai mal em alguma apresentação escolar, é comum ela acreditar que simplesmente não é inteligente. Algumas desistem da escola ou passam a levar a escola como desdém. Um aluno muito mal comportado, no 9º ano, pode carregar a dor de uma criança que sentiu fracassada no seu início escolar. Essa dor também é vista com alguma frequência no âmbito pessoal. É o caso do adolescente que não tiveram seu primeiro amor correspondido e por esse motivo acreditam que jamais serão amados e que permanecerão sozinhos pelo resto da sua vida. Isso revela que o fracasso para essas pessoas é um indicativo permanente de incapacidade, o que não é verdade. É preciso diferenciar a vivência de um fracasso da ideia de ser um fracassado. A vivência de um fracasso é a ocorrência de um resultado negativo que gera frustração, tristeza, angústia, sensação de incapacidade. Ser um fracassado, porém, significa jamais ter conquistado nada, nunca ter aprendido nada, nunca ter construído nenhuma relação positiva, o que com certeza também não é verdade. Quando uma pessoa com dor do fracasso não é aprovada em uma entrevista de emprego, por exemplo, passa a ter mais certeza do que é o fracasso na vida. E para usar palavras depreciativas sobre si mesmas, por exemplo, incompetente, inútil, burra, feia, antipática, caso perdido. A dor do fracasso é tão intensa para algumas pessoas que elas preferem não tentar do que correr o risco de tentar e não conseguir. Tudo isso porque o indivíduo não avalia os fracassos como fatos isolados, mas sim como um estado constante. Você já percebeu que alguns times de futebol considerados menos favoritos em uma partida parecem entrar em campo já derrotados? É assim que ocorre com a vivência dessa dor. Faz uma prova já pensando na reprovação, faz um convite já esperando a rejeição, abre uma empresa já pensando na falência e por aí vai. Até que essas coisas eventualmente acontecem, reforçando o que a pessoa já pensava de si mesma ser um fracasso completo. O falso self do autossabotador. Até aqui deve ter ficado claro que os fracassos que acumulamos ou um grande fracasso diante de uma grande expectativa nos causa uma grande dor na alma. E que para evitarmos nossos fracassos, nosso psique decide parar de agir. É nesse momento que começam as sabotagens. Sabotar significa danificar algo de forma sorrateira, prejudicar ou dificultar propositadamente e às escondidas a realização de uma atividade. Assim, podemos pensar, por exemplo, nos vilões dos filmes que sabotam planos dos mocinhos, confabulando e armando trapaças. Quando falamos em autossabotagem, porém, estamos falando de pessoas que sabotam seus próprios planos, prejudicando a si mesmas. À primeira vista, pode não fazer sentido, mas é exatamente isso que acontece. Isso não vai dar certo, e se vier ter outra pandemia? E se o dinheiro acabar? Não tenho tempo para mexer com isso agora, deixe isso para o ano que vem. Daqui 5 anos eu estarei pronto. Essas são algumas frases que, quando dizemos, parecem ser fruto da nossa sensatez, maturidade e planejamento. Argumentamos ao dizer uma dessas frases que não fazemos nada apressadamente, que somos cautelosos e que preferimos ter segurança antes de embarcar em um novo projeto. Mas a verdade é que por trás dessas frases existe o medo de dar errado e a dor da frustração.
o medo de fracassar, de ser julgado pelos outros. Imagine, por exemplo, que uma pessoa diga que tem como projeto maior cursar um mestrado. No entanto, sempre quando se aproxima o tempo da seleção, ela está assumindo outros compromissos, firmando ter outras prioridades. O que ocorre é que ela encontra mil desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Por que ela age dessa forma? Simples, por medo de fracassar. A pessoa que sofre da dor do fracasso veste a máscara do autossabotador. Com medo de fracassar em alguma atividade, essa pessoa encontra algum contexto que a atire do jogo antes mesmo de entrar em campo. O inconsciente entende que é menos constrangedor dizer que não teve tempo ou dinheiro para se dedicar a escrever o projeto do mestrado e que não conseguiu participar da seleção do que fazer todo o esforço necessário e não ter o seu projeto de pesquisa aprovado ou não tirar nota suficiente na prova teórica, quando há. A dor do fracasso é tão intensa para algumas pessoas que elas preferem não tentar do que tentar e não conseguir. Autossabotagem, recurso da mente inconsciente para impedir que você faça algo que tenha potencial de fazer e de te fazer sofrer emocionalmente. Vou repetir. A autossabotagem é um recurso da mente inconsciente para impedir que você faça algo que tenha potencial de te fazer sofrer emocionalmente. Isso é muito comum no âmbito profissional, quando as pessoas têm visões negativas sobre as suas próprias competências. Mesmo que todas as pessoas teçam elogios, duvidamos. Na hora de assumir um grande projeto, o sabotador fala ao nosso ouvido: e se você não conseguir? Logo vem a desculpa: não estou pronto, vou fazer um novo curso e aguardo a próxima oportunidade. Quantas desculpas você já encontrou para não fazer o que sempre disse que sonha em fazer? Não tenho tempo, não estou preparado, preciso dar atenção para minha família, minha vida agora está uma bagunça, deixe acabar esse ano, primeiro tenho que fazer uma pós-graduação, meu dinheiro não é suficiente, encontramos desculpas e mais desculpas, autossabotagem. Uma das minhas coaches mais recente me diz que estava há 5 anos esperando o momento certo para abrir uma empresa. Eu pensei, se em 5 anos esse momento não apareceu, não aparecerá nunca mais. Quis imediatamente saber por que esse momento não apareceu nesses 5 anos. Ela me disse que primeiro não tinha o dinheiro suficiente, depois o filho adoeceu, depois mudou de ideia sobre o ramo que queria atuar, depois desistiu, depois retomou a ideia, mas achou que precisava fazer um curso de empreendedorismo. Depois, e lá se foram 5 anos de sabotagem. Investiguei se realmente era o caso de um falso self de sabotador ou alguma outra questão. Com algumas técnicas de contar a própria história e também usando linguagem ericksoniana, cheguei à origem do processo da autossabotagem. Quando ela era uma criança de mais ou menos 10 anos, o seu pai, que era fazendeiro, resolveu entrar para a política. Ele entrou de cabeça, vendeu quase tudo da prosperidade e pegou dinheiro com agiotas. No entanto, não foi eleito e acumulou dívidas impagáveis. Eles tiveram que se mudar de cidade. Ela perdeu o conforto, a boa escola, os amigos, os brinquedos, presentes e viagens. O pai acabou encontrando trabalho como contador em uma outra cidade e a mãe se tornou professora. A vida mudou muito e ela, ainda criança, guardou no inconsciente o medo de investir e perder. O fracasso do pai marcou a história dela profundamente. O fracasso na vida pessoal também nos faz construir o falso self do sabotador. Você já teve um amigo ou amiga que sempre que encontrava um namorado ou namorada perfeito, aquela pessoa dos sonhos de todos nunca queria algo sério? Os fracassos nos relacionamentos levam as pessoas a sabotarem relacionamentos futuros que parecem promissores. O inconsciente não suporta o medo de investir em um relacionamento que pode fracassar. Esse falso self é extremamente danoso por 2 motivos. Primeiro é que quanto mais uma pessoa se esquiva de algo desafiador, mais o cérebro dela reforça a crença de que esse desafio é muito difícil ou impossível e de que ela é incapaz. O segundo é que quando uma pessoa se sabota, ela é capaz de convencer a si mesma e aos outros
de que ela tomou a decisão certa, e assim, sem consciência e clareza, continua não progredindo. Existem muito autossabotadores, mas eu vou falar de 4 mais comuns na minha experiência. Medo. A principal trava de todo ser humano. O medo é o recurso para evitar o perigo. E quando nos sentimos em perigo, recuamos porque queremos nos preservar. Temos medo do risco físico e do risco emocional. Procrastinação é o comportamento sabotador mais comum, que consiste em sempre jogar para um tempo futuro aquilo que pode ser iniciado agora. O procrastinador não é um mero preguiçoso. Esse comportamento é mais profundo e precisa ser levado a sério, se possível com acompanhamento profissional. Síndrome do impostor. Muito popular nos últimos tempos é a certeza de que se está enganado a todos com uma inteligência e capacidades falsas. Quem passa por essa questão duvida de si mesmo e tem medo dos outros que descubram que verdadeiramente não é tão bom quanto parece ser. Falta de merecimento é uma questão muito mais subjetiva, mas não é difícil ser identificada. Uma pessoa que sempre foi acostumada com uma realidade de escassez tem dificuldade de se ver merecedora de uma melhor na vida. Assim, sabota seu próprio sucesso por, no fundo, não se achar merecedora de mais do que já tem. Uma pessoa só descobre a sua inteligência, a sua criatividade, a sua força e seu equilíbrio emocional quando enfrenta os seus sabotadores e tem uma chance de perceber o seu próprio valor. É por isso que o falso self impede de uma pessoa de evoluir, crescer e avançar no sucesso. Agora nós vamos falar do centro da dor. O centro da dor do fracasso é a frustração. As origens da dor do fracasso encontram-se na frustração. Basicamente, a frustração ocorre quando há uma discrepância significativa entre as expectativas que o indivíduo criou e a realidade. Como estamos falando das dores emocionais, esse efeito é provocado pelas expectativas que a pessoa cria acerca do seu próprio desempenho nas diferentes áreas da vida. Lembrando que quase sempre essas expectativas são criadas pelo exterior, ou seja, pela família, amigos e por toda a pressão social que sofremos durante toda a vida. A frustração é um mecanismo de vital importância na nossa capacidade de resiliência. Saber lidar com a frustração é a base de tudo que chamamos de inteligência emocional. Então, é importante entender a frustração na nossa vida desde a infância. Uma geração de pais que viveram uma infância muito dura, de escassez, ou se não de escassez, pelo menos uma vida mais regrada, criou uma geração de pais que querem fazer o impossível para que seus filhos não passem por nenhum sofrimento. Eis aqui o primeiro erro. Existe uma tentativa de pais e também de professores em alguns sistemas de ensino de evitar a perda para evitar o sofrimento. Qualquer sinal de tristeza, qualquer sentimento de ter perdido ou de não ter sido capaz de alcançar um resultado melhor é imediatamente estancado por presentes e outros subterfúgios. Um exemplo em casa. Um casal com 2 filhos em que 2 crianças ganham presentes em ambos os aniversários. Os pais veem um filho triste por não estar ganhando presente, vendo que o outro presenteado em seu aniversário. A criança que não é aniversariante se sente triste e excluída, então ganha um presente também. Um exemplo na escola. O professor divide a sala em 2 grupos e faz uma disputa, fazendo questões de forma oral e marca pontos no quadro. Um grupo que ganha tem uma premiação, mas para que o grupo que não perde não se sinta mal, eles também ganham algo, como chocolate ou alguma pontuação na prova. Ambos os exemplos mostram como nós impedimos as crianças de entenderem que na vida há momentos de ganhar e momentos de perder, e que quando perdemos ficamos tristes, choramos, mas depois tentamos outra vez, mais experientes e capazes de obter um melhor resultado. Crianças que não aprenderam a perder se tornam adultas incapazes de lidar com qualquer sofrimento advindo de um resultado negativo. Se tornar mimados, emocionalmente frágeis, muito mais suscetíveis a desequilíbrios psíquicos elas se tornam. Quando passam pela perda de um emprego, um relacionamento, a morte de um amigo, o fracasso no vestibular, o cancelamento de uma viagem que não deu certo, uma crise financeira na família ou qualquer coisa que dê a sensação de perda, ele sucumbe, podendo até ter pensamentos de atentar contra a própria vida.
Deixar as crianças perderem, deixar elas se frustrarem e sentirem tristeza, isso faz parte do jogo da vida. Dito isso, podemos pensar que na idade adulta a sensação de fracasso pode surgir basicamente de expectativas muito elevadas e irreais, gerando conectadas a um planejamento estratégico ruim. Abrir um negócio sem capital de giro suficiente e esperar ter retorno em alguns meses pode ser uma expectativa alta demais. Por mais que alguns negócios possam ter um retorno rápido, a experiência sempre aconselha uma margem de retorno com mais folga e uma reserva para manter o negócio durante um tempo. Do contrário, essa expectativa pode ser frustrada e ter o sabor do fracasso. O sentimento de fracasso também está intimamente ligado com a comparação. Se alguém me diz, mas meu irmão comprou uma casa quando ele tinha 28 anos e por que não consigo? Eu respondo, pelo simples fato de que vocês são duas pessoas diferentes. Cada um tem a sua trajetória, as suas escolhas, o seu salário, o seu relacionamento, enfim, sua realidade. Viver não é uma competição e levar mais tempo do que os outros para conquistar algo não é um fracasso. Ninguém está atravessado nem adiantado demais. Todos estamos no tempo certo, pois tudo acontece quando tem que acontecer. A comparação, o imediatismo, a inflexibilidade favorecem a incapacidade das pessoas de lidarem com frustrações na vida. Isso é particularmente mais comum, como você viu, naqueles indivíduos que na infância foram superprotegidos ou que tiveram as suas vontades feitas com muita frequência. É por isso que dizer não a uma criança é um gesto de amor, pois isso ajuda a compreender que a vida nem sempre será como ela espera. Lidar com a frustração consiste nesse delicado equilíbrio entre sonhar e manter os pés no chão, entre fazer planos e adaptar-se à realidade. Quando as pessoas entendem essa dinâmica, conseguem dar pequenos passos rumo aos seus objetivos, sem pressa e com mais inteligência emocional. Isso evita a dor do fracasso consideravelmente. A frustração é terrível? Sim, mas quanto mais frustração suportar, mais somos capazes de suportar também a vida como ela é. Ser forte exige ser resiliente. Agora vamos entrar na cura, curando a dor do fracasso. O fracasso aparece na vida de todas as pessoas em algum momento, sem exceção. No entanto, algumas delas aprendem e crescem nessas horas, enquanto outras desanimam e vivenciam essas experiências como resultados definitivos e como se não houvesse nada a ser feito. Sendo a dor do fracasso causadora do falso self e do sabotador, a única forma de curar a dor do fracasso é ser ousado na vida, se arriscando e aceitando desafios, mesmo que haja medo. Mas eu concordo que ser ousado não é algo difícil. É mais fácil vencer o medo para quem diz. No entanto, não há uma fórmula mágica para isso. Basta ousar dizer sim quando os desafios aparecem e compreender que todos os argumentos para adiar uma ação são desculpas, logo todos têm solução. Para ser ousado, há alguns passos que você pode seguir. Reflita sobre eles. Identifique quando estiver criando desculpas para não agir. Vencer o sabotador exige identificar suas desculpas pessoais. Identificá-las exige ouvir a si mesmo e buscar se conhecer sem máscaras. Pergunte-se: quais desculpas você mais costuma usar para si mesmo? Por que continua acreditando nelas? Quais as conquistas suas desculpas já te impediram de alcançar? Como você pode silenciar o seu autossabotador para se tornar mais realizador e ousado? Aprenda a administrar as suas expectativas. Ser ousado é diferente de estar fora da realidade. Todo ousado se autodesafia dentro das possibilidades que subjetivamente parecem muito distantes, mas objetivamente são palpáveis. Se a origem da dor do fracasso é a frustração, precisamos ter em mente que ela surge com mais frequência quando confundimos ter objetivos com ter delírios. Como fazer com que suas expectativas estejam sempre adentro das possibilidades ousadas, mas que sejam reais? Como costuma questionar se tem todos os recursos mentais, intelectuais e financeiros para alcançar os seus projetos? Você costuma se questionar se você tem todos os recursos mentais, intelectuais e financeiros para alcançar os seus projetos? Esteja preparado para quando a sorte chegar. Sorte entre aspas. Quanto mais preparadas as pessoas estiverem, mais se sentirão confortáveis para ousar algo diferente.
Sorte nada mais é do que ter preparação suficiente para aproveitar uma oportunidade que poderia passar em branco, caso não houvesse preparação. Como se diz popularmente, sorte não é o que acontece quando a preparação encontra com a oportunidade. Quando você diz que não estou suficientemente preparado, isso é um fato ou é uma desculpa? Como você pode, desde agora, se preparar para os desafios que deseja enfrentar? Quais desafios você pode encarar nesse momento e se prepara durante o processo? Além disso, reforce continuamente o seu autoconhecimento. Diante da sensação de fracasso, nossa autoestima é colocada à prova e precisamos vencer essa etapa. Esteja sempre consciente dos seus pontos fortes e dos seus pontos de desenvolvimento. Quanto mais você souber plenamente quem é, menos suscetível estará aos defeitos das derrotas e das críticas alheias, sobretudo as críticas destrutivas. Ao cometer esse erro, uma pessoa com pouco autoconhecimento começa a acreditar que não é competente, o que não é verdade. Saiba quem você é, jamais se defina ou deixe que te definam por uma situação de insucesso. Reconheça todas as suas vitórias. Nenhuma dica é mais importante que essa. Reconheça o seu valor, sua inteligência. Reconheça que cada dia você acorda, trabalha, cuida da sua casa, da sua família, entrega o seu melhor profissionalmente, se conecta com Deus, tudo isso é sucesso. As estradas das vitórias não é uma linha reta, mas um trajeto cheio de curvas e obstáculos. Leia a biografia de pessoas de sucesso e perceba que todas elas fracassaram de diferentes formas antes de vencerem. Eu sou uma delas. A principal lição é que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas apenas uma etapa que antecede, desde que você saiba extrair dele as lições necessárias para que você progrida. Ressignifique os momentos de fracasso. Entenda, mesmo nesse momento existem muitas pequenas vitórias que merecem ser reconhecidas e honradas. Desenvolva a sua antifragilidade. Resiliência é a capacidade que qualquer elemento da natureza tem de suportar o impacto e retornar à sua forma original. Alguns têm muita resiliência, como a borracha, outros menos resiliência, como a madeira. As pessoas podem desenvolver resiliência, mas podem também desenvolver antifragilidade. Esse termo significa uma capacidade de aprender com fracasso ou com um episódio de dor e não apenas retornar à forma como estava, mas retornar diferente, mais preparado, com novas ferramentas e percepções, com novos hábitos e padrões mentais. Antifragilidade é menos frágil e mais hábil, é ter habilidade para transformar a fragilidade em crescimento. O que nós aprendemos nesse capítulo? A dor do fracasso é uma dor da idade adulta, mas as crianças e adolescentes também podem vivenciá-las. Ela está ligada às nossas expectativas de sucesso e avaliação positiva. Crescemos para atender a um modelo de sucesso que não é nosso, mas da sociedade. Quanto mais acreditamos nesse modelo único de sucesso, mais nos sentiremos fracassados se nos desviarmos dele. Na vida, passamos por episódios de fracasso, mas os fracassos não definem quem somos. Por isso, o que fracassa é o projeto, jamais a pessoa. Quando a dor do fracasso é muito forte, as pessoas desistem com medo de tentarem e, mais uma vez não conseguirem, assumem um padrão de desistir. O autossabotador é o falso self da dor do fracasso. A autossabotagem é um processo inconsciente em que a própria pessoa age contra si e o seu progresso. A frustração é o centro da dor do fracasso. Os mais jovens têm menos resistência à frustração, porque viveram uma vida com mais conforto que seus pais. Por isso, desenvolveram resiliência. Quanto mais frustração suportarmos, mais somos capazes de suportar também a vida como ela é. Curar a dor do fracasso exige aprender a administrar suas expectativas e frustrações e desenvolver resiliência ou a antifragilidade, sua evolução. E assim finalizamos o capítulo de número 6 desse maravilhoso livro. Até a próxima leitura.